Flamengo avança na Copa do Brasil, parando o time forte do Bahia liderado por Everton Ribeiro. Arrascaeta volta ao time fazendo o gol da vitória. Bruno Henrique joga muito no Maracanã. Fala nação rubro-negra, você que é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para todos os flamenguistas. Vamos agora acompanhar as notícias, começando pela coletiva do Tite. Vamos lá. Nós não fizemos a projeção para o restante da competição, seu Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Então não está para te antecipar situações, né? Então ela é o desempenho da equipe e a adaptação, sim. Como é que se aciona um jogador com características diferentes? Então o BH é de atacar espaço, até no primeiro tempo ela demais, os dois marcadores eles já estavam marcando a bola de profundidade que a bola no pé. E no intervalo nós falamos, tem bola que é para ti, BH no pé, tem hora que ela é de apoio, o Gerson chamou ele e disse, faça a finta que ela vai entrar. É muito difícil de marcar um jogador que tem essas características do BH, fora o cabeceio que ele tem. Então essa adaptação, para falar que é fácil, mas quando o jogo é sem pensado, com a velocidade que tem do jogo, por vezes essa adaptação ela é necessária, ela é fundamental, ela vai exigir e o campo vai falar. Para quem viu o primeiro jogo contra o Flamengo, talvez até mesmo eu esperava mais que a gente produzisse mais no dia de hoje. Sobre finalizar dentro ou fora do gol, no caso, né? Nós tivemos duas boas oportunidades, só acho muito pouco, mas ela passou isso aqui da trave. O Flamengo teve uma oportunidade contra nós e fez o gol. Eu acho que nós não perdemos hoje a classificação. Nós perdemos no primeiro jogo a classificação. Depois do Flamengo só teve uma única oportunidade, o Rogério Ceni exagerou um pouquinho, hein? Agora é o seguinte, Eugênio, e foi essa a oportunidade do Bahia, ó. Começo do jogo, passe do Everton Ribeiro, conclusão do Everaldo, que não foi das melhores, tentou tirar do goleiro ali, mas acabou desperdiçando, e foi isso o Bahia no jogo. O Flamengo foi muito melhor. Um outro bate e rebate no primeiro tempo que ele está considerando, sim, né? Deve ter sido isso. Mas é bem... Ele está sendo bem otimista pro lado do Bahia e bem pessimista pro lado do Flamengo. Né? Exatamente. Agora sim, acho que não tem discussão, mediante o que o Tite já falou, que a gente entende do que é o sistema do Tite. Não tem Pedro, é o Bruno Henrique, né? É isso. William, eu tenho falado sobre isso aqui desde semana passada, quando o Pedro se machucou na seleção brasileira, né? Que eu vi muita gente falando, é a hora do Gabigol. Só que a gente que tem acompanhado o Flamengo de perto tem percebido que não é a hora do Gabigol. O Gabigol... Não sei nem se em algum momento será, hein? Na cabeça do Tite, o Gabigol tem jogado, quando entra, a maioria das vezes, no lugar do Arrascaeta, como aconteceu ontem. Mais uma vez, ele está entendendo o Gabigol como um jogador um passo atrás do centroavante. E para a posição do Pedro, oficialmente o reserva é o Carlinhos. Carlinhos não pode jogar na Copa do Brasil, mas eu acho que mesmo assim... Eu acho que mesmo que ele pudesse jogar, eu acho que ele ia optar pelo Bruno Henrique. Eu tenho quase certeza. Acho que será o Bruno Henrique, porque é um jogador muito superior tecnicamente ao Carlinhos. E tem essas qualidades aí citadas pelo Tite, né? Um jogador de excelente cabeceio e um jogador para atacar espaço muito bom, né? É uma característica diferente do Pedro. Então vai ser ele, acho que é ele o cara. E o Flamengo está bem servido. Inclusive, quando se falou da possibilidade de contratações, né? O professor lembra disso. Vai contratar o Balotelli, vai contratar o... Até o próprio Depay se falou no Flamengo, né? Na época, ou o Marcial. E eu pensei, olha, acho que o Flamengo não deve buscar essa alternativa, não. Não que eu pensasse assim, entendendo o Flamengo. E o Tite. Acho que na cabeça do Tite é mais isso. Tem o Bruno Henrique... Tem o Carlinhos e, eventualmente, na ausência disso, ou, de repente, o Gabigol começa a jogar demais, ele pode mostrar ao Tite que tem condições de atuar nessa posição, o que ainda não aconteceu. Aliás, precisa ter espaço para isso, não sei se terá. Inclusive, ontem o Marcos Braz, depois a gente vai mostrar o que o Marcos Braz falou direitinho, vai falar mais de Gabigol também, expectativa e tal, ele falou sobre esse assunto. Marcos Braz já deixou claro que não vai contratar ninguém ali para a posição, acabou, não tem mais nada agora. E esse é o time que, aliás, com as contratações que fez na janela, vai poder, inclusive, suprir algumas necessidades, por questão de lesões e tal, etc., questões físicas. O Flamengo vai conseguir superar um pouco dessas necessidades, essas dificuldades que vem atravessando. Agora, além do Bruno Henrique, é bom a gente destacar que o Luiz Araújo vem jogando muito bem, fez mais uma boa partida. O Gerson já é chovendo molhado, já virou rotina. O Gerson jogando bem e com uma minutagem altíssima também, né? Quer dizer, é um ataque ali que a gente pensa nos três.
né? Que deu liga, que deu resultado e está resolvendo para o Flamengo, mediante todas as dificuldades que tem, todas as ausências. Né? Isso ajuda a tal adaptação que o Tite falou, né? Do BH. Isso, o outro patamar. Como ele coloca o resto funcionando no entorno. E eu acho que é meio Bruno Henrique por exclusão. Porque o Carlinhos é um jogador claramente num nível abaixo dos outros, desse elenco. O Gabigol, a gente fica nessa expectativa, só se o Gabigol voltar a jogar, só se o Gabigol voltar a jogar. A gente está mais de um ano esperando o Gabigol voltar a jogar. E mesmo ontem, nos 25 minutos que jogou, não de centroavante, mas entrando no lugar do Arrascaeta, também não houve essa retomada. O Bruno Henrique é um jogador confiável pelas características, essa questão do cabeceio que o Tite levantou é importante para essa posição. Sim. Quantos gols o Bruno Henrique não fez como centroavante, mesmo em jogos em que ele não era o centroavante? Bola parada, é um jogador de múltiplas qualidades lá na frente. Ao contrário do que é o Carlinhos, por exemplo. Se o Carlinhos entrasse, se tivesse a condição da Copa do Brasil e se eventualmente o Tite optasse ali pelo replace, gostou do replace? Replace. Gostei, tá na linha do bracket, replace, estou gostando de ver. Um pelo outro seria um jogador mais fixo ali, com uma função, uma possibilidade de oferecer menos do que oferece o Bruno Henrique. Então acho que é acertado nesse momento, é o que o Flamengo tem que fazer mesmo. Tá chegando... O Prata talvez fosse uma opção, né? Não é bem também a dele, mas é uma outra opção de ataque. Sim. Está chegando, o Flamengo pode contar. Então, eu não contrataria ninguém. É diferente de outras posições que o Flamengo correu atrás, mais imediato, da mão para a boca. Sim. As outras posições que não dava para continuar daquele jeito. Né? O jogador de lado, por exemplo, quando traz o Michael, era absolutamente fundamental que fizesse aquela compra naquele momento. Se machucou, ainda teve isso. E agora não dá. Agora não dá mais. Também tem a questão da janela, né? Sim. Você ir atrás de alguém agora em condições muito especiais. Alguém que tem aquela condição de livre no mercado. Sim. Aí também baixa o nível de exigência, né? Agora sim, Prates, a gente estava falando até ontem no Linha de Passe, né? Torcedor do Flamengo exigente, cobra, bom futebol, lembra do Jorge Jesus, enfim, toda essa história que a gente já sabe. Eu acho que tudo bem, tem que cobrar bom futebol, tem que estar em cima, quer ver o time jogar bem, etc e tal. Mas, de verdade, nesses 180 minutos contra o Bahia, eu acho que o Flamengo foi muito sólido. E não dava para esperar espetáculo com tanto desfalque, com tanto jogador que mesmo jogando, a gente sabe que não está 100% fisicamente. Acabei de falar aqui do Gerson, uma minutagem altíssima. O Arrascaeta ontem saiu cansado e deu uma declaração, falou que era necessário que eu jogasse, né? Mas não deu para jogar o tempo todo. Então, acho assim, o Flamengo tem sido eficiente. E a gente está falando de um Flamengo que está na semifinal da Copa do Brasil, que é favorito no confronto. Sim. Um Flamengo que está nas quartas de final da Libertadores e que tem um certo favoritismo no confronto. E um Flamengo... aí é controvérsia. Eu sei que aqui vai dar treta. Tem um certo favoritismo no confronto. Tem, né, Eugênio? Tem. E um Flamengo que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Um grande favoritismo. E Flamengo, um jogo a menos, e Corinthians, né, são os únicos 3 que seguem em 3 campeonatos. Sim. Né, que, assim, o Flamengo, você citou muito bem agora, William. O Galo e o Corinthians também estão em 2 Copas e no Brasileirão também. Sim. Agora, dos 3 jogos recentes entre Flamengo e Bahia, ontem foi a melhor atuação do Flamengo. Foi. Diferentemente do que houve no Brasileiro, no jogo de ida em Salvador, o Flamengo praticamente não correu risco nenhum de ser eliminado. E o Bahia nunca mais recuperou aquela atuação no Brasileiro em que ele perde. Mas isso aí é mais mérito do Flamengo ou o Bahia decepcionou? Que as coisas se misturam. Eu acho que foi um Bahia decepcionante ontem. Eu esperava mais, o Rogério Ceni esperava mais. Né, em relação às chances criadas, à produção do time, a incomodar o Flamengo. O Bahia incomodou muito no Brasileiro, incomodou muito na Fonte Nova, poderia ter inclusive ter vencido o jogo na Fonte Nova, ou pelo menos ter empatado o jogo para chegar no Rio com um duelo mais igual. Ontem foi um Bahia decepcionante. Não, você não praticamente pode. Não conseguiu criar nada, foi totalmente anulado pelo Flamengo. A água do Bahia ontem, viu, prof? Ficou muito morna. Então. E água morna no mata-mata não vira nada. E tem mérito do Flamengo, que defendeu-se muito bem, com a bola foi um time muito mais incisivo para jogar do que foi na Fonte Nova, por exemplo, que viveu do gol do Bruno Henrique e quase não criou outra chance mais clara para ter feito o gol. Ontem não, a gente olhando o jogo, tirando a chance do Everaldo no começo, em um momento a gente observando o jogo falava o seguinte, não, o Bahia pode aprontar, hein? Bahia pode eliminar o Flamengo, hein? Eu esperava mais do Bahia. Sim. Esperava muito mais do Bahia. Eu esperava mais do Bahia até nos 2 jogos. Nos 2 jogos. O de lá também. Eu não achei tão mal. O de lá também. Achei que na e eu acho que é o seguinte, o Flamengo era um time mais desgastado naquele primeiro jogo contra o Bahia do que agora. Agora deu uma parada, claro, alguns jogadores serviram seleções. Essa foi a grande diferença do jogo de ontem. A grande diferença do Flamengo ter feito um jogo
controlado, um jogo que ele sofreu pouco, um jogo que ele se impôs ao Bahia, foi o descanso que a data FIFA proporcionou ao time. Ele chegou muito mais inteiro. A gente olhava para o campo e via o Flamengo conseguindo se impor no jogo, porque o grande duelo ontem da partida era o duelo do meio de campo. Porque a gente sabe, a grande força do Bahia está naquele quarteto ali, formado por Caio Alexandre, o Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. É a partir desses 4 que o Bahia se impõe no toque de bola, na tabela, na aproximação. Claro, com as participações fundamentais do Santiago Arias pela direita e do Luciano Juba pela esquerda. É naquela faixa ali que o Bahia empurra o adversário para o campo de defesa e vai trocando passes, envolvendo até conseguir chegar no gol. E foi assim que ele fez no jogo de ida contra o Flamengo. Foi. Ontem, o Tite surpreendeu na escalação ao colocar no coração do seu meio-campo 2 jogadores que, teoricamente, seriam reservas. Porque se você olhar para o elenco, você tem o Pulgar e tem o Alan. Então, o Pulgar é o titular absoluto da posição de primeiro homem de meio-campo. E ele vai com o Léo Ortiz, que vem jogando assim, e com esse menino aí, Everton Araújo. Saiu aplaudido. Fez um bom jogo. Foram 5 bolas recuperadas pelo Everton Araújo, segundo no time. Quem mais recuperou foi o Ayrton Lucas. 10 bolas recuperadas pelo Ayrton Lucas, disparado o melhor do time. Mas o segundo, o Everton Araújo. Olha só, ele teve 97,3. Ele tentou 37 passes, acertou 36. Para um menino que pela primeira vez foi titular do time principal do Flamengo num jogo decisivo de mata-mata contra o Bahia. Destaque que a gente estava falando ontem. E não é só passezinho de lado, né? Toca aqui, aquele me engana que eu gosto. É claro que Longe, tem. Tudo bem, porque faz parte do jogo, todos têm. Mas não é só isso. Quando precisou fazer o passe mais progressivo, mais para frente, também o fez. E eu acho que esses 2 deram um gás ao meio de campo. Ele, associado ao Léo Ortiz. Lembrar que o Gerson, quando joga pela direita, não deixa de ser um jogador de meio campo. Sim. Então, na recomposição, ele vai muito bem. O Luiz Araújo também ajuda muito na marcação. Olha o Léo Ortiz aí. Olha o Léo Ortiz. Léo Ortiz também. Léo Ortiz também. Aliás, o Léo Ortiz, rapaz, eu elogio muito o Gerson, a regularidade do Gerson, que é impressionante, né? Do período da Copa América para frente, um pouquinho antes da Copa América para frente, né? Mas o Léo Ortiz, esse achado do Léo Ortiz de volante, Sim. É realmente impressionante. Ó. São 16 jogos, com 2 assistências, ele é o terceiro. Chances criadas, 15, ele é o terceiro. Aéreos vencidos, 24, ele é o primeiro. E em desarmes, 27, ele é o quarto. Ele é o quarto, tá? É o ranking do time nessas partidas. Primeiro jogo nessa função foi a vitória sobre o Grêmio por 2-1 lá em junho. Ou seja, tá perguntando ali se é a grande sacada do Tite? Acho que sim, hein? Claro que é um Acho que é a grande sacada do Tite nesse time do Flamengo. Recuperou jogadores e tal desde que chegou. Mas essa sacada do Léo Ortiz é maravilhosa, porque ele, além de voar, ele sabe sair jogando. O gol passa por ele. E ele começa é um jogador, com ele. né, William, que na zaga, pro choque, pro corpo a corpo, ele tinha alguma dificuldade. Ele Sim. sempre foi muito bom com a bola para sair jogando, porque tem um passe muito bom, joga de cabeça erguida o tempo todo. Mas ele nunca foi um jogador de muito choque. Então, contra atacantes, por exemplo, que usam muito o corpo, Caleri, Hulk, ele tinha alguma dificuldade. Sim. Né? Porque ele não é um jogador muito forte, um jogador... É diferente do Fabrício Bruno, por exemplo, que já no corpo a corpo, no choque, vai melhor. Ao ser colocado um pouco mais à frente pelo Tite, até numa necessidade, o Tite encontrou um jogador que, para saída de bola, para encontrar esse passe, para jogar de camisa 5 ou de 8 às vezes, tem feito jogos muito bons. Comparado ao Alan, então, que tem sido, para mim, uma nota baixa exatamente. do Flamengo. Não, o Alan ainda não aconteceu no Flamengo. Não sei se vai acontecer. Não aconteceu ainda. E digo uma coisa pra você, o Pulgar é muito bom jogador. Também acho. Ontem começou no banco porque tinha voltado da data FIFA e depois acabou entrando no jogo no segundo tempo. Mas olha, o Léo Ortiz a sacada do fica time. devendo nada pra nenhum dos dois ali e com essa vantagem que eu acho que ele é muito bom na saída de bola também, E essa na dupla conexão de meio-campistas, William, a gente com fala ataque. aqui, claro que a parte física eu também acho que tem um peso, o Flamengo Sim, mais sim, descansado, com um intervalo maior dos jogos, mas essa dupla de volantes eu acho que ajuda a explicar o Flamengo não ter sido encurralado pelo Bahia, não ter deixado os meio-campistas do Bahia jogarem como eles jogaram nos outros jogos. Sim. Os dois foram muito bem. Mas o mérito do Tite é dar a camisa para ele, né? Pois é. Porque a gente já sabia que ele tinha essa característica. Quando ele chega, a gente falava que ele era um zagueiro
com características de volante. Eu disse, professor, que ele seria o camisa 10 da zaga. É isso. Lembra? Né? Então o Tite, que às vezes é teimoso, mas também tem uma frase dele que cabe nisso, que o campo fala. Sim. O campo já falava Ele tá antes gritando. que o Léo Ortiz tinha características de sair jogando, de jogar um pouco mais avançado. Então ele já era um zagueiro com pinta de volante. O Tite só reconheceu isso e botou isso em prática. Vou falar uma coisa para vocês. Eu saí deste programa antes da implantação do olho leal. Né? Então é a primeira vez que eu vou ter o prazer... É o seu primeiro olho, É Léo. o meu primeiro olho leal. Ah, É mesmo? não sabe o que você Não, tá mas eu perdendo. acompanho vocês de casa. Não, mas pessoalmente é diferente. É igual diferente? quando você olha o time à distância e vai treinar o time. É No que dia a nem dia ver é o uma jogo coisa. na TV e ver o jogo no Exatamente. estádio. Aí você Então se tá bom. movimentando. Então vamos Ou lá. ter o Fernando Diniz como técnico também. As pessoas falam que tem essa diferença. É. Quando ele é o técnico do seu time, você enxerga E de um qual é a jeito. diferença? Gostam mais as pessoas que não são do time dele, como tá. eu, Entendi. por exemplo. Sempre gostei de Fernando Diniz. Olho leal, vamos lá. Ai, William, você é uma figura. Olha aqui, o Flamengo no primeiro tempo conseguiu se impor fisicamente, ganhou mais duelos, recuperou mais bolas e, com isso, inibiu as ações do meio-campo do Bahia, jogando ele, Flamengo, mais no campo de ataque. 34% das ações do jogo foram no terço ofensivo do Flamengo no primeiro tempo, contra 17% do Bahia. No segundo tempo, ele mudou um pouco a estratégia. Ele baixou a sua linha de marcação e passou a atuar na transição em velocidade. E, para isso, foi importante que tivesse um meio-campo de muita marcação. Mas também soube sair jogando desde o goleiro com qualidade. E, para isso, fundamental também o Léo Ortiz, citado agora há pouco, que eu apelidei lá atrás, quando ele chegou, de o camisa 10 da zaga. Esse é mesmo. Mas jogando no meio de campo, ele pode ser um camisa 10, porque já tem mostrado, desde que o Tite começou a usá-lo na função, que ele tem a qualidade de pifar os atacantes. Isso. O Prates gosta muito Gosto desse de termo. pifar os Muito atacantes. de pifar. Muito bom. Tem muita coisa que está pifando, mas às vezes não é o atacante. Que o futebol fica meio pifado para baixo, mas não é o caso, é diferente. E é fundamental você hoje, cada vez mais, ter qualidade nos jogadores que vão fazer essa saída de bola desde a defesa. Zagueiros e volantes, porque a bola está no pé deles. A maior parte do tempo são os jogadores que mais tocam na bola, são os zagueiros. Sim. Em geral. E aqui nesse lance, a gente está vendo o Flamengo saindo lá de trás. Perceba que a marcação do Bahia está colocada. Mas é uma marcação que está apenas ocupando espaços, né? Está aqui Cauli, Everaldo, Tassiano, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro. E no meio desses 5, tem 2 jogadores do Flamengo. O Léo Ortiz e o Everton Araújo. Eles estão no meio desse grupinho ali de jogadores do Bahia. Só que ainda assim, há liberdade para o Léo Ortiz receber essa bola sem que seja pressionado. Lá. Recebeu a bola sem que seja pressionado. Ninguém em cima. Então, eles estão marcando espaço, mas não estão marcando o jogador que tem o porte da bola. E aí, com isso, ele consegue pensar, levantar a cabeça e olhar, vou dar essa bola, o que ele pensou inicialmente. O passe era para o Arrascaeta, para depois o Arrascaeta fazer essa bola chegar no Bruno Henrique. Né? É a transição do volante para o meia, do meia para o atacante. Só que esse passe é interceptado. A bola vai bater e voltar para ele. Quando volta, aí é a velocidade do raciocínio. Sim. É muito rápido. Porque ele deu o passe, a bola voltou e ele, de primeira, já toca essa bola no ponto futuro. Essa Prates gostou. Cláudio Coutinho. No ponto futuro, porque sabia, e isso o Tite falou que foi conversado no intervalo, sabe dessa possibilidade, né, de aceleração do Bruno Henrique em relação aos zagueiros. Ele sempre tem vantagem. Quando você tem campo, perceba a linha de defesa do Bahia. Está avançada. Né? Lá atrás não tem ninguém. Você joga a bola no ponto futuro, naturalmente o Bruno Henrique vai ganhar na velocidade dos zagueiros. Mas o que chamou atenção aqui não foi só o Bruno Henrique. O Arrascaeta também ganhou, que não é exatamente um jogador de velocidade. O Arrascaeta vai se livrar da marcação e vai chegar antes do Canu e do Luciano Juba para fazer o gol lá na frente. E assim o Flamengo faz o gol da vitória. Ganhou na velocidade, o Arrascaeta arrancando pelo meio aqui, também chega antes. E aí faz o gol do Flamengo, o gol que deu a vitória no jogo de ontem. Uma situação que aconteceu no jogo, essa aqui é um pouco diferente, tá? Ali foi o gol, mas de novo, segundo tempo, perceba essa linha de marcação no meio-campo do Flamengo, bloqueando o time do Bahia. Gerson, voltando para recompor, Léo Ortiz, Everton Araújo e Luiz Araújo, ainda com o lateral Wesley do outro lado. Essa linha aqui de meio-campo dificultava a chegada do Bahia até o jogador de área.
O Bahia que ontem mudou um pouco a sua configuração. Normalmente tem o Cauli mais por trás aqui, com os dois atacantes ocupando esse espaço. Ontem não, ontem era um 4-3-3 mesmo, desde o início. E a partir dessa pressão na faixa de meio campo, olha só, como acompanha, vem na travada o Wesley, roubou a bola. O Wesley roubou. E aí sai em velocidade. A gente vai perceber de novo, ó, não é só o Bruno Henrique, não. Perceba a movimentação do Gerson nessa jogada, sustentada pelo Bruno Henrique, o toque pelo Luiz Araújo. Olha o Gerson. A arrancada do Gerson, que está jogando muito, né? Muitos minutos. É. Ele vai chegar na frente. E aqui a falha do lance. Qual é a falha desse lance? Está nesse momento. Naquele Luiz Araújo, não é o Everton Araújo, é o Luiz Araújo. Tem a bola, tem marcação, e ele devia, na minha opinião, passar para o Arrascaeta. Sim. Ele tenta o chute, a bola bate na marcação e o Arrascaeta fica pedindo a bola. Aí ele poderia ter sido o segundo gol do Flamengo. O Flamengo teve, no segundo tempo, 4, 5 situações de contra-ataque que não se consolidaram, mas que eram uma consequência da estratégia do segundo tempo e de como o Flamengo, no meio-campo, conseguiu bloquear as ações do Bahia e sair em velocidade. Assim, o Tite ganhou o jogo. Muito bem. Isso o Rogério não fala. Isso o Rogério não falou. Mas eu vou falar uma coisa. É claro que aí foram 2 lances específicos do jogo, né? Mas eu acho que eles retratam um pouco o que foi a partida. A frouxidão do Bahia contrastando... A palavra é essa, frouxidão. A frouxidão do Bahia contrastando com o apetite do Flamengo. É isso. Time posicionado, mordendo, marcando... Aí não dá, né? Era mata-mata, valia a vaga para semifinal. Dava a impressão que quem precisava reverter o resultado era o Flamengo. Você não pode, num jogo desse, não frequentar o último terço ali durante a partida inteira. Só frequentou no primeiro minuto, naquele lance, depois o Bahia se ausentou do ataque. É isso. Então aí não dá, você não vai reverter nunca desse jeito. Podia estar jogando até agora. É isso. Só lembrando que o Flamengo estará na próxima quinta-feira aqui, na ESPN, no Disney Plus. Contra quem? Conta pra mim, contra quem? Quem tá campeão da Libertadores? Guarda pra você. Quando foi o último título? Não, faz um tempo, mas... Quando foi? Faz tempo. E quando foi o último título do Flamengo, que é tri? Foi 22. 22, né? Ah, tá. E o do Penharol foi quando? Não, faz 87? Um tempo, mas... Não vamos... Deixou o prato desconcertado agora. Espera um pouquinho. Não. São 5 títulos da Libertadores, o Flamengo só tem 3. Mas quando na cadeira? Futebol não começou agora. O Stream Link ali. Começou nos anos 90, futebol não começou em 2000. Sim. Do outro lado, tem um time pentacampeão da Libertadores. Não, perfeito, ele é pentacampeão da Libertadores. Começo de conversa. Mas eu te pergunto, a última final foi, você lembra, né? Bem, né? Lembro bem. Lembra bem, né? Lembro, tá bom, 2011, né? É isso? Foi. Tá. Então já tem 13 anos. E o último título lá atrás. Tem 13 anos, então finge que não tem nada? Não, tem. A história é bonita, linda, a camisa espetacular, O tradicionalíssima. Flamengo demorou 30 e quantos anos? De 81 até 2019? 38 anos? Foi. Mas, ó, o Penharol vai enfrentar o time que ganhou a última Libertadores em 2022, continua com esse padrão, tem um bom treinador, tem um baita elenco, é um dos melhores, se não o melhor elenco da América do Sul. Tem razão. Tudo isso. E é favorito contra o Penharol, não é? É pouco. Pouco. Não, é pouco. Não, é favorito. Favoritinho. Tem que escolher um favorito, de qualquer jeito. Tem que escolher um favorito. Flamengo. Peronomútil. Percentual aí, pra eu poder ir pro break. 55-45. Nossa Senhora. Você sabe que uma vez me disseram que Libertadores é que nem automóvel. Como assim? Uns têm 2, outros têm 3. Eu prefiro ter o do ano.